Hoje, a gente pode observar que, quando nós vamos analisar um paciente, nós temos que perceber que muitas vezes, mas realmente muitas vezes na clínica eu observo que existe 3 traumas básicos para aí então surgir o sintoma, que é chamado então, vamos colocar 1, 2, 3. O último conflito é chamado de desencadeador. Esse desencadeador é quando realmente dá aquele start onde o sintoma começa a aparecer. Então esse desencadeador é quando você viveu um último episódio mais intenso ou uma repetição daquele padrão conflitivo que agora despertou o andamento daquele sintoma. Mas até então, às vezes a gente não tem o sintoma especificamente, mas já tem alguma marquinha, alguma fragilidade naquele órgão ou tecido, que é chamado então programante. O programante é aquela fragilidade que eu trago de um programa, seja na gestação, seja no pré-concepção, ali um pouco antes dos meus pais desejarem ou idealizarem a gravidez, ou mesmo uma gravidez às vezes concebida no susto, né? Um pouco não programada, ela vem de uma programação onde um pouco antes nossos pais estavam vivendo conflitos ou passaram por situações, seja financeiras, seja de problemas de relacionamento, seja da forma com que seja, mas que deixaram também alguma fragilidade para aquele óvulo ou para aquele espermatozoide. Na psicogenealogia é chamado então programante o que vem na história dos nossos ancestrais, o que vem antes da gente nascer. Mas vou colocar esse contexto do transgeracional como um pré-programante. Esse pré-programante, ele vem então do que os nossos ancestrais trouxeram de frustrações, seja as vivências com guerra, as vivências ao vir para o Brasil, por exemplo, quem mora aqui no Brasil, então veio de Portugal, veio da Espanha, veio da Alemanha, toda aquela frustração em vir, ou as guerras que tiveram lá e que forçaram a vir, ou tudo que o processo de falência, fome, dificuldades que deixam um pré-programa dentro do nosso inconsciente, deixando propensões a fragilidades nos nossos terrenos. O que é o terreno? É o órgão em si. Então, cada órgão às vezes traz suas fragilidades. Algumas pessoas têm mais fragilidades ao pulmão, outras mais ao intestino, outras mais provocando dores de cabeça e outras mais em rim, cada um devido a um programa, um pré-programa. Não se fala, às vezes, frequentemente que teu pai, teu avô teve pressão alta, você tem uma propensão a ter pressão alta. Esse é um pré-programante. Só que o pré-programante não é pressão alta, é o conflito que levou à pressão alta. Então esse pré-programa que já está instalado no teu subconsciente, ele precisa, às vezes, ser analisado para que nós não acumulemos, outros padrões conflitivos que cheguem a desencadear então a pressão alta. Então, se você tem o pré-programa e acaba vivendo um conflito relacionado a um programante na tua vida e depois um desencadeador, você tem a chance de despertar, enfim, aquele sintoma para você.